Recebendo hoje Joyce Alvarenga, casada, mãe de 2 filhos gêmeos, assistente social, vereadora, 36 anos de idade. Uma singela homenagem às mulheres de nosso Brasil. Helder Fernandes, bom dia. Bom dia, Flaviano Costa, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM, começando direto ao assunto, neste sábado até às 10 horas da manhã, agradecendo mais uma vez Maurício Rezende da Zoom, faz o registro aqui em vídeo do programa Direto ao Assunto, disponível no canal do YouTube. Acesse Direto ao Assunto, canal do YouTube, veja todos os programas de 2018 e essa temporada 2019 aqui com muitos convidados. Bom dia, Joyce. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, já agradeço o convite. Nós que agradecemos. A todos os ouvintes, as ouvintes da 93 FM. Joyce, começando o programa nós vamos relembrar, não me agrada muito relembrar, isso mostra que eu estou ficando um pouquinho mais velho. Eu conheci a Joyce, se eu não me engano, em 2002. Ela já participava de movimentos, apoiava. Na época existia uma greve dos professores, que isso infelizmente tem se tornado rotina em nosso país. E a Joyce, já uma criança, uma menina de 15, 16 anos, mais ou menos por aí, já estava ali apoiando e mostrando para que veio. Daquela época para cá, naquela época você já existia um espírito político na Joyce Alvarenga, já existia aquela vontade de querer mudar e de fazer a diferença, principalmente na área das mulheres, que hoje ainda ganham menos que o homem, existe o machismo, a gente vai falar daqui a pouquinho das agressões. Naquela época a Joyce já queria chegar para mudar esse contexto nacional, mundial, né? Sim, bem lembrado, foi realmente em 2002 que nós nos conhecemos. Na época eu participava da Associação dos Estudantes de Formiga, uma entidade vinculada aos estudantes da escola normal, onde eu estudava, eu cursava o 3º ano naquele período. E sim, eu acho que a gente já tinha essa inquietação, né, quanto às injustiças sociais, quanto ao papel que a mulher exerce na sociedade, que muitas vezes esse papel não é reconhecido da forma como deveria, né? A questão da opressão feminina, mas também dos necessários avanços que é preciso a gente pensar aí na vida das mulheres, né? De todas elas, das donas de casa, daquelas que saem todos os dias para trabalhar fora e voltam para suas casas e trabalham em casa também. Nós estamos falando aí das mulheres com jornada dupla, tripla de trabalho, das mulheres estudantes, das mulheres jovens, das mulheres grávidas, enfim, de todas as mulheres, que é preciso pensar sim o papel de cada uma delas na sociedade e o que é preciso ainda avançar em termos de políticas públicas para atender as mulheres. Então, desde aquela época isso já era uma preocupação, obviamente naquele período muito voltado para a questão da mulher jovem, né? Já que eu era uma jovem. Ainda é, né? Velho que eu que tô ficando, que eu falei. Nesse período de 16 para 17 anos, tomando frente dessas lideranças estudantil e também uma liderança dos jovens, principalmente da mulher jovem naquela época, você já começa a despertar para a política e se filia aos 16 para 17 anos, 17 no caso, já no Partido dos Trabalhadores. Como foi esse período que você já ligou uma coisa com a outra, de líder estudantil para uma liderança política? Olha, quando eu olho para o meu passado, eu me lembro assim com 13, 14 anos, eu já gostava de participar, né, das lideranças na escola, né, sendo líder de sala, líder do Grêmio, depois líder da Associação dos Estudantes. Isso sempre foi uma coisa muito natural. E quando a gente se envolveu na defesa dos professores, na greve de 2002, obviamente a gente passou a ter contato com a política partidária, né? Eram vários partidos interessados em conhecer um pouco da história do movimento estudantil, né? Daqueles estudantes que estavam envolvidos, e eu estava envolvida nesse movimento como liderança. O movimento era estudantil, mas era pró professores. Isso, era a favor dos professores, a favor da greve. Sim, porque a gente entendia já naquele momento que, na verdade, a luta não era só por melhores salários dos professores, mas era por uma educação de qualidade, né? Era pensar o seguinte, que enquanto o Brasil não investir boa parte do seu orçamento em educação
e investir de fato com responsabilidade e principalmente fazer com que o dinheiro chegue ao destino final, que é de fato a educação, a qualidade na educação, não haveria um futuro promissor para os jovens. E eu, como uma jovem naquele período, eu pensava isso, eu me preocupava com o meu futuro. Eu me lembro que eu estava no 3º ano e meu sonho naquela época era sair do 3º e cursar um curso superior. E eu tinha em mente o seguinte, que se eu terminasse o ensino médio e não conseguisse passar numa federal, como de fato eu não passei, eu não teria condições de concluir um ensino superior pelos próximos anos, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Né, as minhas condições financeiras naquele período de família, né, enfim... Você cobrava uma educação que te desse um resguardo de você ter condições de cursar uma federal com a educação que você teve ali naquele período escolar. Exato, porque a gente está falando da questão das oportunidades, né? Quer dizer, as pessoas têm oportunidades iguais... Depende do acesso a uma educação de qualidade. A questão da oportunidade está ligada à questão da qualidade na educação. Então, isso me preocupava muito e foi nesse sentido que a gente apoiou, né? Apoiou uma greve de professores naquele período que também visava reivindicações para os estudantes. Né? Quais são as reivindicações? De transporte escolar, de qualidade na merenda, de qualidade nos livros didáticos, de qualidade nas aulas, de ampliação das disciplinas, né? Então, assim... Até mesmo um calendário, né, estudantil por exemplo, um aluno hoje a gente avançou muito em termos de educação, né? Mas naquele período, por exemplo, a gente nem se falava em escola integral, de tempo integral. Não se pensava, por exemplo, que um aluno que está no 3º ano, depois é interessante ele ter num contraturno um cursinho pré-vestibular. Então, assim, quem tinha dinheiro para pagar, pagava. Quem não tinha, ficava sem. Então, eram lutas que a gente travava naquele período. Joyce, depois disso você foi candidata a prefeita, trabalhou no governo Luiz Veloso, já como militante do PT, e hoje é vereadora. A gente estava até conversando fora do ar que algumas coisas, eu acho que Formiga, isso é uma opinião minha, Formiga ainda é uma cidade que não julga partido nas urnas. Acho que sim a atitude da mulher, e eu queria já de pronto falar para você que o seu papel como vereadora tem sido perfeito, maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. E você tem representado muito bem as mulheres de nossa cidade. Mas você começou lá atrás, no mandato do Luiz Veloso, e passou também por esses problemas que não só o PT, vários partidos, PSDB, enfim, agora o PSL também, tem passado. Você sente alguma dificuldade para trabalhar, para legislar e fiscalizar, sendo uma vereadora do PT? Não, nenhuma. Não tem problema nenhum. Em relação ao trabalho legislativo, não. Porque é o seguinte, o que é o trabalho legislativo? É até interessante você tocar nesse ponto, né? O trabalho legislativo é o quê? É legislar, quer dizer, é receber os projetos de leis, estudá-los, aprová-los, fazer os devidos ajustes que é necessário, que podem ser feitos através de emendas para melhorar os projetos de leis que o Executivo envia, ou elaborar projetos de origem do próprio legislativo, né, dos vereadores. E fiscalizar tanto o Poder Executivo, né, o prefeito, o trabalho dos secretários, o desenvolvimento das políticas públicas, quanto o próprio Poder Legislativo. Isso não tem rebatimento em relação à questão partidária. Eu entendo o seguinte, que o vereador, a vereadora, que ela é comprometida com o seu trabalho, independente do partido, ela vai desenvolver esse trabalho com qualidade. O que eu acho que... O que te incomoda é responder coisas de PT nacional que não lhe competem, né? Não, isso também... Te associar a alguma coisa que não tem ligação direta com você. Não, isso também não me incomoda. Em que sentido? Porque eu falo o seguinte... Hoje, o Brasil, ele vive um pluralismo partidário, ou seja, nós temos, não sei precisar quantos, mas assim, inúmeros partidos, de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda. E aí eu fico me perguntando, qual partido hoje tem condições éticas de apontar para qualquer outro partido, ou para que seja do PT, que seja do PSOL, que seja do PCdoB, e falar em ética, compreende? Assim, qual partido pode virar e falar assim, olha,
esse partido é melhor que aquele, entende? Assim, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar mesmo o próprio partido do prefeito Eugênio, que é o PP, em termos de corrupção, ele está em primeiro lugar, entende? Assim, o maior número de deputados presos na Lava Jato, o PP está em primeiro lugar. Só que quando vai se fazer a discussão disso, o PT aparece, porque nos últimos anos, sem dúvida, ele serve a questão midiática ficou muito em cima do PT, né? Então ele é o que as pessoas guardam na memória em primeiro momento. Até por ter tido mais evidência, né? Nós tivemos presidente da República, o maior número de deputados. Quem está no poder sofre mesmo as consequências naturais disso. E é bom que seja assim, tem que haver cobranças mesmo. É importante que elas ocorram. E um fato que o Flaviano disse, questão de Formiga, não elegeram o PT, elegeram a Joyce. É uma coisa assim que ainda isso eu acho que é em todos os vereadores, não tem o fulano de tal partido. Eu até queria colocar uma questão, né, até para a gente debater um pouco o tema, que é em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Sim. O PT fez uma contribuição enorme numa questão que eu acho fundamental, que é da participação das mulheres nos espaços de poder. E aí eu não estou falando só no espaço político, propriamente dito eleitoral, de representatividade, como é o caso, por exemplo, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, né, das prefeituras, enfim, desses espaços de decisão política. Eu estou falando de outros espaços, como o próprio espaço de direção partidária, que é um outro espaço que a mulher ocupa, como um espaço, por exemplo, de participação das mulheres nas diversas entidades, organizações da sociedade civil, que as mulheres também despontam nessas áreas. Se você pegar, por exemplo, a própria participação das mulheres na política, foi proposta do PT na década de 90 que 30% das vagas, no mínimo, uma cota de no mínimo, fosse destinadas às mulheres. Isso foi proposta do PT e que depois virou lei, que hoje todos os partidos têm que seguir. Então, assim, eu acho que é uma contribuição importante que deve ser valorizada e até mesmo para a gente pensar nas inúmeras dificuldades que as mulheres ocupam nestes espaços, nos espaços de participação política. É só a gente olhar os números. Quantas mulheres nós temos, vereadoras em Formiga, num total de 10? Quantas deputadas nós temos? Né? Quantas senadoras nós temos? Então, assim, quantas prefeitas Formiga teve na região? Entende? São questionamentos que nós temos que fazer se a gente quer fazer um debate sério sobre os desafios que as mulheres no Brasil têm que vencer para ocupar, de fato, o seu espaço e ter seu papel valorizado. E uma das coisas que eram cotas, Joyce, que eram cotas obrigatórias, hoje essas vagas são disputadas, como no seu caso, você foi eleita dentro dessa margem dos 30%, mas com uma representatividade muito grande. Antigamente, essas cotas eram obrigatórias, os partidos colocavam algumas mulheres apenas para preencher essas vagas, e hoje essas vagas são representativas. Hoje as pessoas que disputam as eleições dentro dessa vaga dos 30%, elas competem de igualdade com os homens dentro das suas coligações. Essa representatividade cresceu muito, né? Sim, sim. Agora, interessante isso que você coloca, que é o seguinte, as cotas, até é bom que as pessoas saibam disso, na verdade tem uma cota que obriga os partidos a ter candidatas, no mínimo 30%, sim, mas que não existe obrigação para eleger no mínimo 30%, percebe? Isso é um desafio enorme, porque nós temos... Já entra como uma minoria. Porque é o seguinte, não é porque teve no mínimo 30% de candidatas... Que elas serão eleitas. E aí é outras barreiras que as mulheres têm que vencer, a barreira do financiamento eleitoral, a barreira de competir numa sociedade que nem sempre valoriza a participação das mulheres nesses espaços de decisão política. Até mesmo durante o mandato também a briga lá dentro. Para ser respeitada, para que tenha os projetos valorizados, né? Acho que Formiga a gente avançou muito em termos legislativos. Formiga tem 80%, 20% de duas mulheres no caso, e que poderia ter aí 30% da Câmara representada por mulheres. Isso, nós temos 2 mulheres e olha só, Formiga com seus mais de 150 anos, foi no ano
no ano retrasado, né, nessa legislatura, que nós tivemos a primeira mulher presidente da Câmara. Ou seja, nunca antes havia uma mulher ocupado esse espaço, né? Nós tivemos isso em 2017 com a vereadora Vilce. Mas são desafios que estão postos aí todos os dias para a gente vencer, que eu acho que a gente tem que fazer esse debate, até para empoderar as mulheres a participar, querer participar do processo de decisão política e a colocar seus nomes à disposição da população. Isso é muito importante. Saindo um pouquinho da política, tem mais alguma pergunta dentro desse assunto? Saindo um pouquinho da política, vamos falar do assunto. Ontem foi Dia Internacional da Mulher, eu acho que é como se fosse o Dia da Consciência Negra, né? A gente tem que respeitar sim, afinal de contas, Deus já deu o privilégio dela ser mãe. Então já vamos ficar calados por isso. Já começa por aí. Qual a maior dificuldade hoje no cenário nacional? Claro que a gente não pode comparar com alguns países ou algumas até áreas, setores do país, algumas regiões. No Nordeste, por exemplo, Norte de Minas. Ontem eu até fiquei sabendo que até em Formiga existem casos de prostituição infantil, mas isso é um outro assunto. Mas qual a maior dificuldade hoje? A gente tá vendo... Você liga o jornal hoje, uma mulher foi espancada porque marcou um encontro com um cara na internet, não sabe nem por que apanhou. Outra porque o marido ficou... Ontem eu vi no site da Itatiaia que o marido bateu na mulher, matou a mulher, espancou até a morte a mulher porque ela gritou com ele. Pô, então não... Acabou a paciência, voltou o coronelismo, O que está acontecendo? Qual a maior dificuldade hoje, Joyce? Para a mulher, não estou falando com a Joyce vereadora, mas sim a Joyce mulher, que desde 2002 que eu conheci vem trabalhando e lutando para a melhoria da população e também da mulher. Qual a maior dificuldade que você acha que a mulher tem hoje na sociedade? Eu acho que não tem uma maior dificuldade, acho que são conjuntos várias, né? De dificuldades e uma dificuldade vai acentuando a outra. Então vamos começar com o ambiente de trabalho. Primeiro, 50% das mulheres ocupam o mercado de trabalho externo, portanto elas saem de suas casas para trabalhar, ok? Muitas, inclusive, são responsáveis pela maior parte da renda de suas famílias. Essas mulheres saem, trabalham, cuidam dos filhos. Quando voltam para suas casas, o que elas fazem, Flaviano? Trabalho. Elas trabalham. Eu falo que o serviço de casa, se você começar ele 5 horas da manhã e parar às 3 da manhã... Você vai ter que desmaiar, porque se quiser continuar, tem. Ele tem. Então, é um serviço que não para. As mulheres, na verdade, elas ocupam jornada dupla, tripla de trabalho, porque elas são mães, elas cuidam dos filhos, elas trabalham fora para conseguir a renda para manter a família ou ajudar no sustento da família quando tem companheiros, e elas têm que dar conta do trabalho em casa. Então, isso já é uma questão que precisa ser discutida, até para que as tarefas domésticas sejam de fato divididas em casa, né? A gente precisa... Eu tenho o Bernardo Benjamin, meus meninos estão com 1 ano, mas eu falo o seguinte lá em casa, e o Luciano tem esse compromisso comigo, né, meu marido? Desde cedo, colocar o seguinte, não tem... os meninos precisam entender que a valorização das mulheres começam, inclusive dentro de casa, quando divide essas tarefas. E isso não é demérito, muito pelo contrário. Né? Isso, eu falo que o verdadeiro homem, ele sabe reconhecer. Eu queria pedir a Renata e a Rose para desligar o rádio, né? Senão nós vamos ter que chegar em casa e arrumar a cozinha. Tô brincando, Joyce, continua. Depois vem um segundo desafio que é preciso vencer. Quando elas estão ocupando esses postos de trabalho fora, externos, elas têm que lutar, nós temos que lutar para que nós tenhamos as mesmas remunerações que são pagas aos homens, porque as pesquisas apontam hoje que as mulheres ocupando as mesmas funções que homens ganham menos. Então isso é uma injustiça e aí nós temos que lutar ainda contra isso. Questão do feminicídio, você acha que depois que foi categorizado o crime contra a mulher, ele é diferente a condução do processo, depois de julgamento e tudo mais, referente a um crime, deixa de ser apenas um crime, é um crime contra a mulher. Você acha que favoreceu a mulher? Sim, com certeza. E é importante, né, a gente definir os crimes que são categorizados por feminicídio,
porque isso nós estamos falando conforme uma feminista, Diane Russell, fala, que é a matança de mulheres por homens porque elas são mulheres. Ou seja, é pensar que algumas mulheres, algumas não, infelizmente esse número tem crescido muito, Formiga recentemente foi palco disso, inclusive, são mortas, são violentadas pela condição de ser mulher. Porque seus parceiros, né, seus companheiros, namorados, ex-namorados, enfim, homens próximos, acreditam que essas mulheres são suas propriedades e, sendo propriedades, detêm sobre elas força física, psicológica, emocional, e muitos casos acaba culminando em homicídios, né, que é o que caracteriza o feminicídio. E daí é importante a gente pensar em fortalecer os equipamentos públicos de proteção às mulheres, né? E também fortalecer as redes de proteção às mulheres. Em Formiga, por exemplo, né, depois de um dos casos que envolveu a morte de uma mulher em Formiga, né, pelo seu ex-companheiro, um grupo de mulheres se envolveu e criou o que elas denominam de Irmandade das Flores, né? E está aí nas redes sociais, no Facebook, para ser pesquisado, conhecido, compartilhado e valorizado pelas mulheres formiguenses. É uma rede de ajuda mútua, né? Então, uma das idealizadoras, a Flávia Leão, Toquica Lorena, que também faz parte, né? A Lu Maria faz parte do grupo, a Érica, são várias mulheres que criaram esse grupo no sentido assim, de apoiar essas mulheres que são alvo de violência e que podem ser vítimas do feminicídio, para que isso não aconteça, né? Para que de fato essas mulheres tenham um suporte, saibam que podem denunciar, que tem delegacia da mulher, que tem até mesmo um resguardo jurídico. Exato, e tudo mais, né? Que nós temos a Lei Maria da Penha, que em termos de legislação é um dos maiores avanços que a gente teve no Brasil, mas eu costumo dizer o seguinte: a falha do Brasil não é na legislação. No Brasil tem excelentes leis. Nós temos uma das leis no campo de vista de proteção aos direitos humanos mais importantes do mundo. O problema está na deficiência do Estado em aparelhar os equipamentos de proteção a essas vítimas, no caso de proteção às mulheres, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui na nossa realidade de Formiga, nós temos um centro de referência especializado de assistência social, que é o CREAS. As mulheres vítimas de violência é um dos públicos deste equipamento. Mas aí, qual que é um outro desafio que as mulheres que são vítimas encontram? Elas têm lá um corpo de advogado, de psicólogo e de assistente social para atender e fazer o acolhimento. Mas aquelas mulheres que têm que ser protegidas, que elas têm que sair de suas casas, que elas ficam sobre ameaças constantes, deveria-se ter o quê? A casa de abrigo, um abrigo de proteção às mulheres que nós ainda não temos. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou te interromper. O CREAS hoje, você sabe me falar o número de mulheres vítimas de agressão que é atendido? Se isso aumentou? Porque eu acho que existe um medo. A mulher, às vezes por sofrer ameaça do companheiro ou de quem seja, ela tem medo. Infelizmente é um sexo mais frágil, apesar que eu não concordo muito com essa do sexo frágil. Eu acho que o sexo frágil somos nós. Mas ela é mais fraca, então ela tem medo. Existe o medo. Que eu acho que é uma das... É mais covarde quem deixa esse pânico na mulher do que quem comete a agressão. Sim. Não deixa de ser uma violência. Olha só, eu tenho um dado aqui, não é de Formiga, mas mostra o tamanho do desafio que nós temos que vencer enquanto Brasil. E falando de Brasil, nós estamos falando de Formiga, né? Porque as estatísticas, elas seguem uma linha. Segundo o Central de Atendimento à Mulher, no primeiro semestre de 2018... foram registrados 38.364 tipos de violência à mulher. Isso é violência que é registrada, ou seja, que chegou na delegacia das mulheres. Outro dado coloca que uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Gente, vocês têm noção disso? Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Então, assim, é um número muito alto de violência contra a mulher. Isso são os dados que são divulgados. Agora, nós sabemos, e você tão bem colocou isso,
que existem dados, que existem casos de violência contra as mulheres, e não são poucos, são muitas, pesquisas têm apontado isso, né, que inclusive assim, para cada caso registrado de violência contra a mulher, você tem mais 3 que não foram registrados. A grande maioria não são registrados. Que não chega, que fica em casa, né, que as mulheres não denunciam, que são vítimas de violência e que não denunciam por quê? Muitas vezes por causa da ineficiência do Estado em amparar essas mulheres no momento de grande fragilidade. Eu cito a Lei Maria da Penha, que tem uma possibilidade de medida protetiva, né, que impede o agressor de se aproximar da vítima. Mas quantas mulheres morreram em decorrência de medidas protetivas que foram aplicadas, né, mesmo tendo a medida protetiva? Por quê? Porque, infelizmente, o Estado brasileiro ainda não oferece às mulheres brasileiras a proteção mais incisivas que deveria existir, que é o caso dos abrigos para as mulheres, né? Quer dizer, é fazer com que essas mulheres, elas não precisam voltar para casa depois para a questão da sobrevivência de seus filhos, ela né? Não tem aquela dependência, exato, né? Para que elas tenham dependência de fato do próprio agressor, a independência financeira que vai possibilitá-las a recomeçar suas vidas sem seus companheiros, sem esses agressores, e dando dignidade tanto a elas próprias quanto aos seus filhos, que é a maior preocupação das mulheres mães. Sim. É o que fazer depois de uma separação, depois de um ciclo de violência, para recomeçar com seus filhos e na vida material de existência mesmo, de sobrevivência. E a luta desses grupos de mulher, representados na grande maioria por mulheres, em busca de que a lei seja cumprida, e a questão de novas possibilidades de estar combatendo e punindo principalmente os agressores. Essa luta continua desde dos pequenos grupos que se unem, como a Irmandade das Flores, e também você que está agora na condição de vereadora, representando uma porcentagem da população. O que vocês lutam para que seja mais leis, mais seja cumprida a lei, né? Na verdade, o que ela disse, as leis são boas. Que as leis sejam cumpridas. O que vocês lutam, o que vocês buscam para os próximos anos, já que isso aí é uma luta constante e que vem evoluindo bastante. Por isso que eu falei que o desafio das mulheres não é um desafio, são vários. Porque o seguinte, uma mulher que ela é vítima de violência doméstica, existe algo que é primordial oferecer a essa mulher para que o ciclo de violência seja interrompido. E essa violência não é só doméstica também, não, né? Não é só. O assédio na rua, o assédio no trabalho. Exato. Vamos falar de violência contra as mulheres no geral. Sim. Que é o seguinte... A oferta de proteção imediata, né, quer dizer, a Delegacia das Mulheres cumprindo bem o seu papel, fazendo o dever de casa, né, fazendo com que esses casos de fato cheguem ao juiz e que a medida protetiva seja aplicada. Das prefeituras, do Estado, em oferecer políticas públicas para essas mulheres conseguir recomeçar suas vidas. E aí nós estamos falando, por exemplo, de acesso ao emprego e acesso à renda. Nós estamos falando de moradia, ou seja, muitas mulheres, quando deixam essa situação de violência, como que fica a questão da moradia dessas mulheres, né? Quer dizer, pagar aluguel, se não tem casa, quando não tem casa própria, tem que pagar o aluguel, tem que mandar o filho para a escola, tem que pôr comida na mesa, enfim, tem que cuidar, tem que conseguir arcar com todas as despesas. Isso é um processo que reitera a violência vivenciada por essas mulheres. A violência que nós estamos falando não é só de soco na cara, mas é também aquela violência psicológica. Pós-agressão, né? Pós-agressão, que faz a mulher pensar e chorar todos os dias: o que eu vou dar pro meu filho comer hoje? O que eu vou oferecer pro meu filho vestir hoje? Como que eu vou conseguir dar dignidade para minha família? E esse cenário precisa ser pensado pelas autoridades, pelos políticos, para se transformar isso em políticas públicas. Ou seja, uma mulher que sofreu violência,
que teve o seu agressor retirado de sua proximidade. Para onde que essa mulher vai? O que o Estado tem oferecido para essa mulher? Hoje nada. Hoje muito pouco. O Estado é omisso, porque não tem oferecido e ainda acha que faz muito para recomeçar. Aí depois, sabe o que eles fazem? Vitimiza novamente as vítimas, sabe como? Falando o seguinte, olha, as mulheres não querem deixar essas vidas de sofrimento, de violência, porque elas voltam para os seus maridos depois, elas voltam para os seus agressores depois. Às vezes por falta de condição, elas voltam. Né? Quer dizer, ninguém se perguntou o que essa mulher está sofrendo lá nos bastidores. Eu sou mãe, eu tenho 2 meninos gêmeos, o Bernardo e o Benjamin estão com 1 ano. Eu fico pensando, se eu vivesse numa situação que eu não tivesse o que oferecer para os meus filhos comer, uma casa para os meus filhos passar a noite. Isso é ou não é uma violência? Tem muitas mulheres, gente, nessa condição, e tem muitas mulheres sofrendo. Né? A crise financeira que se instalou no Brasil nos últimos anos tem atingido sobremaneira as mulheres, porque as pesquisas mostram que 50% das mulheres hoje são arrimo de família, são elas que colocam comida na mesa. E o desemprego para as mulheres é maior também. Então, se nós, autoridades públicas que somos, políticos, seja vereadores, prefeitos, governadores, o presidente, enfim, os deputados, se a gente não começar de forma séria a pensar formas de oferecer a essas mulheres políticas públicas eficazes, de qualidade, para dar condições a essas mulheres de recomeçar suas vidas, nós vamos estar brincando de oferecer políticas públicas para essas mulheres. E apenas aí a punição do agressor não resolve. Não basta, sabe por quê? Porque elas vão ficar refém desse agressor novamente. Elas vão ficar refém desses agressores novamente. Porque também os dados comprovam que muitas mulheres aceitam a situação de opressão, de violência, não é porque querem, nunca. Nem por amor, né? Aquela paixão platônica. Não, é porque elas pensam na situação de sobrevivência. Resumindo, Joyce, as mulheres ainda não aceitam pelo vale alimentação que o marido pode proporcionar. Eu diria mais, sabe, Flaviana? Eu acho que as mulheres, muitas mulheres, em situação de pobreza, extrema pobreza, nós estamos falando daquelas mulheres que realmente, elas são mulheres, primeiro, gente, que engravidaram muito cedo, ou seja, muitas mulheres brasileiras foram mães... Não que isso seja um crime proibido. Não é, mas foram mães aos 14, 15, 16 anos. Nós não deixa de ser uma omissão do Estado. Na adolescência. São mulheres que, muitas dessas mulheres, estou falando de dados científicos, de pesquisas que foram desenvolvidas e que provam isso, que boa parte dessas mulheres vivenciou ciclos de violência anteriores aos seus casamentos. É coisa que já vem Exato. Essas mulheres, elas, por exemplo, por ser mãe nova, ter iniciado uma vida conjugal tão cedo, muitas não terminaram os seus estudos, não conseguiram terminar o ensino básico. Logo, a questão do mercado de trabalho também é mais perverso, porque as pesquisas também comprovam que para cada ano de estudo, você tem uma chance a mais de ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Aí você não chega a essa... Compreende como que o problema é mais embaixo? Isso, você não, mais complicado. Você não consegue desenvolver um estudo... A política pública, ela não funciona para a mulher, principalmente, desde a sua base, desde a sua raiz, desde que você começou a falar lá no início do programa. Se você não tem uma educação de qualidade, você não tem chance... São processos, né? Olha, Agora, melhorou muito, né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar as mulheres, são maioria nas universidades. Isso é um dado importantíssimo que a gente tem que valorizar. As mulheres sempre quis estudar mais que eu. As mulheres estão maiorias. Agora tem um outro dado que nos preocupa, sabe qual? As mulheres são maioria nos cursos de licenciatura, sobretudo pedagogia, 90%. Quando você pega os cursos das ciências exatas, das engenharias, os homens ainda são maiorias. Aí tem uma questão que é de remuneração. Né? Quais os cursos, do ponto de vista de oferecer uma remuneração, saem na frente, entende? Então, assim, são dados que a gente precisa olhar com mais crítica, né? Com mais cuidado, para a gente pensar também quais são os papéis que a mulher ainda está ocupando na nossa sociedade. Melhorou muito, nós avançamos muito, mas isso não pode tirar
do nosso horizonte que ainda a gente tem uma montanha para ser ultrapassada. Essa luta, ela é um pouco, na minha opinião, ela vai um pouco mais fundo. É oriundo de cultura. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha família, mulheres que não puderam estudar porque o pai não deixava. O filho estudava e a mulher não. A minha mãe. Justamente. Então, isso é oriundo de cultura. Isso vem de uma coisa lá atrás, que a educação pode ser o primeiro pontapé para começar. Vamos tentar focar na educação. Eu acho que os nossos governantes, você também, enquanto vereadora, Joyce, ajudar na educação. A base de tudo seria a educação. Se a gente começar agora com essas meninas que estão começando a estudar agora, tendo uma educação de qualidade, tendo esporte, tendo lazer, conseguindo entrar numa universidade, conseguindo brigar igualmente no mercado de trabalho, elas vão ter uma adolescência, uma juventude e uma vida adulta bem mais saudável. Isso é um meio que desabafo, uma opinião minha. E acho que é cultura. Infelizmente, nós crescemos numa cultura machista. Eu falo porque eu cresci assim. O homem, se ele namora muito, ele é garanhão. A mulher, se namora muito, tem vários apelidos que eu não vou nem ousar falar aqui. Então já começa aí. Então vem de cultura. O Direto ao Assunto de hoje terminando, mas o Direto ao Assunto fica por sua conta hoje. Joyce Alvarenga, muito obrigado pela entrevista. A gente queria ter feito essa entrevista em 2018. Questão de agenda. Aconteceu agora em 2019, foi muito bom receber. A data muito pertinente, né? Pertinente, os assuntos abordados. Geralmente no final do programa a gente faz uma pergunta direta. Eleições 2020, Joyce Alvarenga continua como vereadora ou coloca o nome à disposição para prefeito? Tendo em vista que o nome mais influente já é citado dentro do Partido dos Trabalhadores em Formiga é o seu. Olha, eu com toda sinceridade, eu ainda não pensei em 2020. Eu estou realmente, neste momento, muito focada em cumprir o meu mandato com excelência na Câmara Municipal, cumprindo bem o meu papel. Aliás, eu sou muito bem paga pelo povo para fazer isso, então tem que fazer direito. Você cita muito isso nas reuniões. Isso. E a minha maior preocupação neste momento é, de fato, utilizar do mandato coletivo Joyce Alvarenga, que é um mandato coletivo em prol da sociedade de Formiga, mas em prol principalmente de algumas minorias, entre elas as mulheres formiguenses. É dar reempoderamento a essas mulheres. E pensando nisso, eu já vou aproveitar aqui o final e já convidar os ouvintes, as ouvintes, a população formiguense para participar com a gente este mês de um seminário sobre feminicídio que nós vamos promover pela Câmara Municipal de Formiga. Eu fiz esse requerimento aos vereadores na última reunião ordinária e os vereadores aprovaram, então a Câmara vai estar promovendo esse seminário. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou estar reunindo com as lideranças do Grupo Irmandade das Flores para a gente traçar aí, o cronograma deste seminário, mas possivelmente vai ser na última semana de março. Então, assim, eu vou passar a data, vai ser divulgado depois, mas é importante a população participar. Pode passar pra gente que a gente divulga aqui com prazer. Muito obrigada, viu, Flaviane? Muito obrigada a vocês, né, por abrir esse espaço. E eu peço, continue tratando desse assunto. Esse assunto precisa ser ampliado, as pessoas precisam debater sobre os direitos das mulheres, o empoderamento feminino, os imensos desafios que nós temos que vencer e que é possível vencer quando se tem seriedade na condução da política. Você citou o mandato coletivo, qualquer entidade de Formiga, qualquer grupo que queira procurar a Joyce, você está disponível lá na Câmara Municipal? Sim, eu estou disponível. Mandato coletivo, até muitas pessoas me perguntam, Joyce, o que é mandato coletivo? Mandato coletivo é um termo que a gente usa para configurar um mandato ouvindo as diversas vozes da sociedade, ou seja, é não decidir um projeto de lei na Câmara Municipal sozinha, é discutir esse projeto de lei com a sociedade. Eu tenho feito isso. Por exemplo, tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal que quer instalar em Formiga a junta do trânsito, ou seja, municipalizar o trânsito. Existe um imenso debate sobre isso, que é a questão de se criar talvez uma fábrica de multas. É um projeto polêmico. Então, o que a minha comissão fez? Sou presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Nós vamos fazer audiência pública para debater esse projeto. Outro projeto, que está tramitando lá na casa, que eu pedi
parecer jurídico, eu estou entendendo que o projeto é inconstitucional, que está buscando fixar o IPTU para novos loteamentos por meio de uma comissão, e não de um projeto de lei que altere a planta de valores, de lei complementar. São questões que a gente vai atuando, que muitas vezes a sociedade não consegue acompanhar, e que por meio do mandato coletivo, abrindo, discutindo, levando em audiências, em seminários, em grupos da internet, a gente consegue passar isso para a sociedade, debater, ouvindo o povo, o que o povo quer, e decidindo lá através do voto. Joyce, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez vou repetir, o tempo é muito curto, a gente teria assunto aqui até 2h, mas também tem que cuidar dos 2 pequenos lá. Agradeço muito a sua presença, parabenizo a todas as mulheres, inclusive as que estão aqui no estúdio, tá? Lorena, como que é o seu nome? Vitória. Tá. Todas as mulheres estão aqui no estúdio, parabéns a vocês, e que Deus continue te abençoando, Joyce, nesse seu trabalho, mesmo enquanto vereador, ou se não for vereador, eu tenho certeza que você vai continuar com um trabalho bacana na sociedade, e espero também tê-la de volta aqui na 93, mais 10, 20 dias internacionais das mulheres. Helder Fernandes. Agradecendo mais uma vez, quem te mandou um abraço foi o Alex Auroca, que tá ouvindo, falou que a entrevista foi muito bacana. Um abraço para você, Alex. Eu tô com uma lista de abraços aqui no WhatsApp, eu vou passar depois. Então tá certo, a gente passa fora do ar aqui. Sábado que vem, a partir das 9 horas, estaremos de volta. Durante a semana a gente confirma a participação do próximo sábado, já que depende de uma confirmação aí, questão de agenda. Detalhe, hein? Não vamos divulgar, mas programa do próximo sábado provavelmente vai ser beleza, hein?